Gênesis capítulo 12, a partir do verso 7, eu vou ler na minha versão, vai estar sendo projetado aqui, você pode acompanhar, como pode acompanhar na sua Bíblia também. Diz assim o texto: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. O verso 10 diz: havia fome naquela terra. Diga assim comigo: havia fome naquela terra. E o texto continua dizendo: desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome naquela terra. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra que Deus me deu através de meditação, ouvindo a palavra, estudando a palavra. E existem palavras, são palavras remas, palavras que você ouve de Deus, e isso tem um impacto muito grande nas nossas vidas. Ministrei em Tupi Paulista, em Junqueirópolis, e o pastor Getro no domingo até deu uma explanada mais nessa palavra, e até hoje ela tem falado muito comigo. Eu tenho certeza que ela vai falar muito ao teu coração. Quando nós olhamos para esse texto, para essa palavra, é uma palavra que conhecemos, uma palavra que fala do chamado de Abraão e de Sara, Deus chamando eles para um novo tempo, Deus dizendo: olha, sai do lugar onde vocês estão, e eu quero conduzir vocês para outro lugar, um lugar de bênção, uma terra que manda leite e mel. Deus estava conduzindo Abraão e Sara para viver o novo de Deus, desafiando eles por meio da fé. E eles então deixam o lugar onde eles estavam, e Abraão e Sara, eles eram pessoas que já tinham uma estabilidade financeira, era um homem que já tinha riquezas, um homem que estava estabilizado, um homem que tinha a sua raiz ali, mas Deus chama ele para um novo desafio. E Deus, meu irmão, é um Deus que sempre está nos chamando para algo novo. É um perigo muito grande nas nossas vidas quando você estabiliza. Há um perigo muito grande quando você diz: não, agora eu vou comer, deitar, usufruir, é porque o que tem guardado dá para muitos anos. É um perigo, por quê? Porque o reino de Deus está sempre avançando, e Deus sempre está nos chamando para algo novo. Outra coisa que é importante, meu irmão, nossos ouvidos sempre têm que estar atentos àquilo que Deus está fazendo e falando. Abraão, ele tem esse encontro com Deus, ele ouve Deus, e ele se move por fé. Ele vai para um lugar onde ele não conhecia, ele vai para uma terra que ele não sabia direito, ele vai apenas confiado numa palavra de Deus, ele vai apenas confiado naquilo que Deus prometeu a ele. Ele larga tudo, os parentes, sai com a sua família, os servos ali, e está nessa caminhada. E quando Abraão chega no lugar onde Deus havia lhe dito, o lugar que Deus havia determinado, o verso 10 do capítulo 12 diz que houve uma fome terrível naquela terra. Houve uma fome muito grande. Agora eu fico imaginando, conjecturando comigo mesmo, porque eu imagino Abraão diante daquela situação, diante daquilo que Deus havia falado a ele, porque Deus deu uma promessa a ele. Deus prometeu uma terra abençoada, que na linguagem a gente diz uma terra que manda leite e mel, falando da fartura da terra, da prosperidade que Deus havia de dar a eles. E eu fico imaginando Abraão chegando aqui e se deparando com a situação de fome. Imagine você, Deus pedindo: olha, sai do lugar onde você está, deixa Rio Preto, vai para tal lugar, porque lá eu vou te colocar numa terra abençoada, lá eu vou te colocar numa terra que manda leite e mel. Então imagina você largando tudo, você vendendo as suas coisas, e no seu coração a expectativa, dizendo assim: agora eu estou indo para uma terra, não que essa não seja apenas como exemplo, mas Deus agora me prometeu, e Deus está me conduzindo para uma terra que manda leite e mel, para uma terra de prosperidade, uma terra de bênção. E de repente você vende tudo, larga tudo, e quando você chega no lugar que Deus falou para você, você se depara com a escassez, você se depara com a fome, você se depara com uma situação terrível. E a pergunta que talvez a gente faça é: será que eu ouvi direito? Será que realmente essa é a terra? Será que realmente eu fiz o que tinha que fazer? Porque Deus prometeu uma terra que manda leite e mel, mas a terra que eu cheguei, que Ele prometeu, tem fome, tem escassez. Irmão, o grande desafio nosso é nós estarmos com os nossos ouvidos
sempre atentos àquilo que Deus vai falar. O tema da palavra nessa noite, para a gente poder se basear, é escassez e surdez. Essas duas palavras são importantes, eu quero fazer uma aplicação sobre elas. O tema é escassez e surdez. Abraão chega diante dessa situação, e talvez no seu coração ele se pergunta: Deus, mas e agora? E aí a palavra de Deus nos dá um texto. Eu queria que você abrisse lá no livro de Cantares de Salomão, capítulo 4, o verso 11. Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, no capítulo 4, a partir do verso 11. Eu vou abrir junto com vocês aqui. Cantares de Salomão, capítulo 4, o verso 11. Aleluias. Diz assim o texto da palavra de Deus. Encontrou? Então, só para você se situar aqui, você chega numa terra, a terra da promessa, uma terra que haveria de manar leite e mel, mas quando você chega tem fome. E a pergunta é: o que aconteceu? Por quê? Olha o que diz o texto. Antes da gente ler, é importante a gente entender. O Antigo Testamento, ele é uma sombra das coisas vindouras. Ele é uma sombra daquilo que Deus estaria por fazer. E quando nós olhamos para esse livro de Cantares de Salomão, não fala somente de um livro que demonstra a paixão do esposo para com a esposa, mas aqui fala de uma figura também. Aqui está apontando para a noiva, que é a igreja, e o noivo, que é Jesus. Amém, meus irmãos? Então, a nossa interpretação é essa. Cantares capítulo 4, verso 11 diz: os teus lábios, noiva minha, destilam mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua. Preste bem atenção. Os teus lábios, noiva minha. Quem que é a noiva do Cordeiro? Diga-se a igreja. Meu irmão, a noiva de Jesus, a noiva do Cordeiro é a igreja. A Bíblia diz em Apocalipse: o Espírito e a noiva dizem: vem. Ora, vem, Senhor Jesus. E o texto está dizendo: noiva minha. Quando está falando noiva minha, está falando minha igreja. Dos teus lábios destilam mel. E olha o que o texto diz: mel e leite se acham debaixo da tua língua. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender aqui agora. Abraão chega na terra, a terra da promessa. Mas quando ele chega na terra, a terra não é aquilo que Deus havia falado. E talvez ele questiona: Deus, mas cadê o leite e o mel? Cadê a prosperidade da terra? Cadê a bênção da terra? Cadê aquilo que o Senhor iria, o que o Senhor prometeu a mim? E Deus responde para ele, a Bíblia responde, ele está dizendo: olha, noiva minha, o mel, o leite estão na tua língua. Pastor, como assim, pastor? Meu irmão, aquilo que Deus prometeu, preste bem atenção, as promessas de Deus nas nossas vidas, o lugar que Deus prometeu para nós, o chamado, o ministério, Deus vai nos colocar em lugares não prontos, mas Deus sempre vai nos colocar em lugares para que possam ser transformados através das nossas vidas. Meu irmão, Deus não colocou ali Abraão simplesmente para usufruir. Deus colocou Abraão e Sara para transformar aquele lugar, o lugar de escassez, o lugar de fome, numa terra que mana leite e mel. E como que isso se transforma? Quando o texto diz: mel e leite se acham debaixo da tua língua, está dizendo: o mel e o leite estão nas tuas palavras. Aquilo que você quer que seja criado, a igreja tem que profetizar. É como se Deus falasse: Abraão, profetiza. Começa a profetizar. Começa a lançar palavra. Começa a declarar palavra. Deus, quando lá em Gênesis olha para o mundo, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E Deus, pelo poder da palavra, Ele começa a trazer vida, a criar, pela palavra que é liberada. E o texto está dizendo: olha, mel e leite estão debaixo da tua língua. Meu irmão, o que nós precisamos, o que nós necessitamos, precisa ser liberado através da palavra profética.
A palavra profética tem que ser liberada. Eu sei que essa igreja, esse pastor tem ministrado, tem falado isso para vocês, e eu estou aqui para confirmar ainda mais. A igreja não vive por aquilo que ouve, a igreja vive por aquilo que fala. Meu irmão, você não vai viver por aquilo que você ouve, você vai viver por aquilo que você fala. Eu tenho 33 anos de idade, eu fui criado em igreja, eu fui de igreja batista, avivamento bíblico, voltei para batista. Eu conheço muita gente, e eu conheço gente que está na igreja há 30 anos, gente que está na igreja há 20 anos, já ouviu milhares de sermões, mas a vida não muda. Por quê? Porque você não vai viver o que você ouve, você vai viver o que você fala. Não adianta você vir no culto, não adianta você ir à célula e você ouvir, e você simplesmente ouvir e guardar. Ah, pastor, mas a fé vem pelo ouvir. Sim, a fé vem pelo ouvir, ela vem, mas ela tem que sair. Está entendendo? Ela entra por um lugar. Por onde que a fé entra? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a fé é manifestada através da palavra que é falada. Meu irmão, nós temos que entender isso, porque muitas vezes nós tomamos uma posição de aceitar a situação, de aceitar o ambiente que estamos. Não, a igreja foi chamada, nós somos chamados para profetizar e declarar o milagre de Deus por onde a gente passar. Eu tenho entendido isso. Eu entro na cidade, eu estou na rua, tem dia que eu pego a moto. Esses dias Deus falou, pega a moto, começa a andar pela cidade, vai nos bairros mais difíceis e começa a profetizar, começa a lançar vida, começa a profetizar vida, começa a liberar a palavra, porque, meu irmão, é a palavra que vai gerar vida, é a palavra que vai criar, é a palavra precisa ser liberada. O mel e o leite está aqui debaixo das nossas línguas, ou seja, através da palavra. Você precisa de cura, então começa a liberar cura. Você precisa de milagre, começa a liberar milagre, meu irmão, porque não precisa ter fé para ouvir, mas precisa ter muita fé para falar. Porque tem gente que, vou dar um exemplo, quantos aqui creem que Deus pode curar? Mas quantas vezes, meu irmão, a gente se move em ousadia, e a gente parte para cima de alguém que está enfermo, e a gente declara e profetiza a cura. Esses dias aconteceu algo, fui ministrar na outra cidade, e quando eu estava lá, vi um homem numa cadeira de rodas, e eu pregando, ele ia à frente, voltava, tal, e naquele momento que eu estava ali, Deus começou a falar, a fé, ela só se torna fé quando você se move, quando você tem essa ousadia. E a igreja foi chamada para se mover em ousadia. E eu estava ali e Deus falou, quando eu fui orar no final, Deus falou, vai lá e ora por ele. Ele havia sofrido um acidente de moto, ele perdeu os movimentos, ele perdeu a fala, ele perdeu a sua locomoção, e com muita dificuldade. E naquele momento que estava ali, uma igreja pequena, eu ministrando e pregando, os irmãos estavam aqui, eu orei por eles, e eu parti, fui para cima dele, comecei a orar e profetizar. Você diz assim, pastor, isso aqui eu quero contar. Às vezes o pastor só conta vantagem, né? Só conta as coisas boas, mas eu quero te ensinar algo. Eu fui ali, talvez a tua expectativa é pastor, e ele se levantou. Não, ele não se levantou. Pastor, ele começou a falar, ele começou, poucas palavras, mas começou a falar. Ah, pastor, então por que você está contando isso? Porque eu tenho vencido algo dentro de mim. Porque só vai ver o sobrenatural aquele que se move em ousadia. Irmão, eu orei por aquele homem, eu coloquei as mãos no pé dele, ele se levantou, aos poucos eu fui profetizando e declarando, e eu vi que Deus começou a fazer uma obra, ele não mandou ali. Ah, pastor, então não aconteceu nada, aconteceu sim, eu me movi. E Deus tem falado para mim, começa a se mover por fé, começa a se mover no sobrenatural, porque é se movendo por fé, é liberando a palavra, que o milagre e o sobrenatural vai acontecer. Nós temos a fé, não, Deus pode curar, se Deus pode, então vai lá, meu irmão.
Se Deus pode, coloca a mão. Pastor, isso não acontecer, não é problema seu. Porque se você curasse, se o poder fosse seu, meu irmão, você seria Deus. Nós temos que liberar a palavra, nós temos que profetizar e declarar cura. A cura se manifesta agora, no nome de Jesus, a enfermidade vai embora. Eu tenho aprendido isso. Nós temos uma filha de 5 anos, a Débora, muito preciosa. E nós passamos alguns problemas de saúde com ela nesses últimos dias. E até uma médica, a médica que era médica dela, olhou para nós e disse assim: nós vamos fazer uma biópsia renal nela, tirar um fragmento do rim, porque o problema que ela está, não dá tempo de eu explicar tudo aqui, demonstra que a gente vai ter que ter esse procedimento. Então você imagina uma criança de 5 anos se submeter a uma mesa de cirurgia, por mais que seja algo simples para eles, para nós não é. Ela fez o exame deu alterado, que demonstrava uma doença autoimune, e pelo resultado ela disse: realmente nós vamos ter que fazer. E eu e minha esposa orando, levantando de madrugada e profetizando. E eu disse assim: eu não quero. E a minha esposa disse: nós não queremos, não vai fazer isso. E o que nós temos que fazer? Nós temos que levantar e profetizar, declarar cura. A Débora é curada, nossa filha não tem problema nenhum. Esses exames deu alterado, mas Deus tem o poder de fazer tudo novo. Estava marcado para segunda-feira, uns 15 dias atrás. Ela ia ficar internada em Presidente Prudente 1 semana, aguardando liberação, fazer o exame, fazer a biópsia e tal, e tudo isso, e a gente orando, dizendo: Deus, a Débora é curada no nome de Jesus. Esses exames, essa suspeita dessa doença vai dar negativo, e nós começamos pela palavra profética a liberar a palavra. Preste bem atenção, você não vive por aquilo que se ouve, você vive por aquilo que você fala. Você vai viver a partir do momento que a tua boca começar a liberar o sobrenatural. E nós começamos a orar, a profetizar, a declarar um milagre sobre a vida dela. Na segunda-feira nós tínhamos que ir. Na quinta-feira tomamos uma decisão. Deus usou pessoas e disseram: vai em outro médico. Fomos em outro médico. Um homem que tem mais de 43 anos de profissão dentro da mesma área. Fomos nele, levamos todos os exames, um monte de papel, uma pasta com um monte de papel, que o primeiro problema que ela teve foi em março de 2018. Levamos aquele papel, ficamos 1h30 dentro do consultório dele, ele olha e rabisca e tal, e a gente com o coração na mão. Quem é pai aqui, quem é mãe sabe o que eu estou falando. E a gente preocupado, ele ali, e ele olhou e disse assim: olha, por mim, não há necessidade de fazer. Não precisa fazer, mas vamos ter que fazer os exames. São os exames que mostram, que demonstram se a gente tem que ter o procedimento ou não. No mesmo dia, saindo dali, fomos fazer os exames, colher o sangue, tudo. Alguns exames ficaram prontos, o outro seria liberado na quarta-feira que vem. Nós estávamos na sexta-feira lá, no médico. Agora você imagina esses dias que faltava. Quem aqui já esperou o resultado de exame, sabe do que eu estou falando, a angústia que é. Você esperar. E nós levantando de madrugada, orando e profetizando. E eu ali liberando a palavra, eu no carro, na moto, andando, eu liberava e declarava, colocava a mão sobre ela, declarava: não, essa filha é promessa do Senhor, Deus tem promessa sobre a vida dela. Eu vejo ela viajando, eu vejo ela pregando as nações. Meu irmão, nós como pais, nós temos que aprender a liberar a palavra de bênção sobre os filhos. Na quarta-feira, a gente tinha até esquecido. Na quarta-feira nós estávamos, se não me engano, na parte da tarde, a tia dela que fez os exames, tudo, que é profissional da área, ligou e disse assim: o resultado que tinha dado positivo, a tia ligou, fez ela e mais outra funcionária que tem anos de profissão, fizeram junto, repetiram, e o resultado deu negativo, não teve nada, no nome de Jesus, para a glória de Deus, aleluias. Porque, meu irmão, se nós simplesmente aceitássemos a condição, porque o problema é que a gente aceita. A cidade é difícil, meu bairro é difícil, as pessoas da minha célula é difícil mesmo, e nós vamos aceitando. Deus não nos chamou para nós aceitarmos a situação, Ele nos chamou para transformarmos a situação. A igreja tem que entender esse papel.
Vocês estão completando 14 anos, Deus trouxe vocês, mas Deus ainda tem muito mais. E para que nós possamos avançar ainda mais, nós temos que liberar a palavra, nós temos que profetizar, porque a igreja se move através do profético. Agora, o reino de Deus, ele está dentro de nós. Meu irmão, olha que palavra tremenda essa. O mel e o leite, quando diz aqui na palavra leite no original hebraico, esse leite significa a prosperidade da terra. Irmão, a tua vida pode ser transformada pelas palavras que são liberadas. A sua vida, a sua família pode ser transformada. A sua situação pode ser transformada. A realidade de uma cidade pode ser transformada. Vocês lembram daquela cidade do profeta Eliseu? Ele chega na cidade e ali havia uma escola de profetas. E aqueles homens dizem: essa cidade tem tudo para crescer. Ela é bem localizada. A cidade tem futuro, mas não vai para frente porque as águas são más. São águas que provocam aborto. Tem morte aqui. Olha, meu irmão, olha que palavra. Porque ele diz: olha, a cidade tem tudo para desenvolver, mas infelizmente tem uma fonte de morte aqui. O que o profeta faz? O profeta fala: traga um prato de sal, traga uma vasilha de sal. Meu irmão, sal aqui aponta para algo novo. A Bíblia diz: nós somos o sal da terra. Ah, meu irmão, o que vai transformar as fontes de morte é o sal da terra e a luz do mundo. É o sal que é espalhado para gerar transformação. Eliseu lança aquele sal e ele diz: assim diz o Senhor, essas águas a partir de hoje são purificadas. Eu estive nesse lugar em Israel, meu irmão. Eu bebi dessa água, e a água é doce até hoje. Por quê? Porque uma palavra do profeta liberada sobre a fonte de morte reverteu a fonte de morte em fonte de vida. Existem fontes de morte nessa cidade. Existem fontes de morte sobre a tua casa. Existem fontes de morte sobre os nossos jovens. O que nós precisamos? De profetas e profetisas que diz: assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus. Irmão, se nós somos o corpo de Cristo aqui, nós somos a boca dele. Deus vai falar através da igreja. Tudo que Deus faz nessa terra é pela igreja, é através dela, Ele se manifesta através dela. Meu irmão, a boca, Cristo é o cabeça, mas a boca somos nós temos que falar. Vamos prosseguir, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, verso 31. Eu falei sobre escassez, eu vou falar sobre surdez. Marcos capítulo 7, é um texto bem simples, mas um texto que nos traz uma revelação. Isso que Deus falou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Marcos capítulo 7, a partir do verso 31. Diz assim o texto: de novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis, que eram 10 cidades juntas. Então lhe trouxeram, preste bem atenção, meu irmão. Então lhe trouxeram um surdo e gago, ou mudo, cada versão tem uma versão diferente. E lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus tirando, outra chave aqui, Jesus tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos. O que abriu primeiro foram os ouvidos. E logo se lhe soltou o empecilho da língua. Outra versão diz: e começou a falar corretamente. E falava desembaraçadamente, mas ordenou que a ninguém lhe dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Preste bem atenção.
para a gente poder terminar essa palavra. Aqui é um milagre de Jesus, como muitos outros que Jesus fez. Jesus está nessa região de Decápolis, ele está chegando e logo quando ele se aproxima, a multidão já ouvia falar, a multidão já sabia quem era Jesus. E havia um homem, esse homem provavelmente querido, apesar da deficiência dele, um homem querido, porque a multidão quando vê Jesus, logo já vai até Jesus e diz: Jesus, cura ele, impõe as mãos sobre ele, cura ele. E esse homem, a palavra de Deus diz que ele era surdo e mudo, ou gago, mas a palavra original é mudo. Outra versão diz que ele tinha dificuldade de falar. E eu quero corrigir, talvez alguns que ainda não saibam, às vezes até algo feio. As pessoas falam, ó o mudinho ali. Já ouviu falar alguém dizer assim, ó o mudinho? Porque ele não fala. Ele não fala porque ele não ouve. Muitos, a grande maioria, não tem problema nenhum na língua. Não tem problema nenhum na fala. Eles apenas não falam palavras, expressam palavras como nós, porque eles não ouviram, porque a linguagem é desenvolvida pelo ouvido. A linguagem é desenvolvida por aquilo que você ouve. Ou seja, como que nós aprendemos a falar? Ouvindo. Por isso que as crianças, elas vão aos poucos falando palavras. Talvez ela não fala corretamente. As crianças trocam muitas vezes o R pelo L, porque é mais fácil. Ela não sabe falar corretamente, mas ela vai reproduzindo aquilo que ela está ouvindo. Igual, a coisa mais gostosa é que a criança, a mãe carrega o filho 9 meses. E a primeira palavra que o filho fala é papá. É verdade ou não é aí, mulherada? A primeira palavra que o filho fala é papá. A mulher fica doida. Meu Deus, eu carreguei 9 meses aqui. E é papá, é papá. Eu tenho um Samuelzinho, tem 1 ano e 2 meses. Ele fica, papá, papá, papá. E é bem pentecostal já. Mas esse homem, ele era surdo. E o texto diz, ele falava com dificuldade. Nós aprendemos a falar por aquilo que ouvimos. A linguagem é desenvolvida por aquilo que você ouve. Uma outra coisa, alguém aqui já tentou aprender inglês? Já tentou falar inglês? Alguém aqui? Eu já tentei várias vezes e é difícil. Fiz algumas viagens fora. Eu lembro que uma vez em Israel, eu fiquei 25 minutos, meia hora conversando com a recepcionista para dizer que eu queria usar a internet. Você já pegou o grau do meu nível de inglês, né? Então, eu já tentei várias vezes, tem que me aprofundar, eu vou conseguir ainda. Lembro, uma vez chegou um pessoal da Austrália na nossa igreja, outro pessoal lá dos Estados Unidos, se eu não me engano, e só estava eu para recepcionar o povo, só eu. Falei, meu Deus, e agora? Se vocês falarem em língua estranha, tudo bem, mas se não falar, né? Não falava, só inglês mesmo. E eu entendo pouquíssimas coisas, mas pouquíssima mesmo. Eu só sei que ele perguntou se eu falava inglês. Eu entendi o que ele perguntou. Eu falei Matsumoto, lembrei de Chapolin, né? Quando o Chapolin disse Matsumoto lá na China, eu falei Matsumoto. E graças a Deus que logo chegou o intérprete para poder ajudar a gente. Mas talvez você nunca conseguiu aprender inglês. Mas deixa eu falar para você. Se nós pegarmos a pessoa mais simples aqui, talvez seja só o primeiro grau, e você ficar 6 meses na América, 6 meses, e lá você tem que se virar para comprar pão, comprar carne, pegar transporte. Você pode não saber nada, mas em 6 meses você está se virando normalmente. Por quê? Porque você vai começar a ouvir tudo em inglês. Então você vai lembrar, water, isso aqui eu sei pedir no avião, water, ok. Você vai, e aí você vai ouvindo isso aqui. Meu irmão, eu quero que você entenda o que eu estou te dizendo. O texto diz que esse homem era surdo e falava com dificuldade. Sabe qual é a dificuldade da igreja hoje? Até agora, pastor, eu falei que a igreja tem que se mover no profético, na palavra profética que tem que ser liberada. As situações, os lugares serão transformados pela palavra profética.
Eu disse até agora que você não vai viver aquilo que se ouve, você vai viver aquilo que você fala. A igreja precisa ter essa linguagem destravada, a linguagem do sobrenatural, a linguagem de milagres, essa linguagem de ousadia. Mas por que que a igreja muitas vezes não tem essa fala? Por que que a igreja tem dificuldade de falar? Por que que a igreja, a linguagem dela ainda é uma linguagem natural e não sobrenatural? Porque o texto é muito claro aqui, esse texto não está só demonstrando uma surdez natural, mas aqui também está falando de algo sobrenatural, espiritual. Por quê? Meu irmão, a igreja tem tido dificuldade de profetizar, porque a igreja está com dificuldade de ouvir. Muitas vezes os nossos ouvidos espirituais estão fechados. Você não está tendo dificuldade de ouvir o que eu estou te dizendo aqui, porque os seus ouvidos naturais estão normais. Mas a igreja tem dificuldade de falar. Esse homem, o texto é muito claro, ele não ouvia, e porque não ouvia, não falava direito, não pronunciava direito. Meu irmão, como que nós vamos falar a linguagem do céu, se nós não estamos ouvindo o céu? Como que nós vamos falar a linguagem do sobrenatural, sendo que nós não estamos ouvindo o sobrenatural? E quando eu falo disso, eu falo além do que você simplesmente está ouvindo aqui. Eu falo de algo, daquilo que você ouve de Deus na sua vida. Agora, meu irmão, olha que interessante esse texto. Por quê? Às vezes a gente tem a dificuldade de falar porque a gente não ouve. O grande problema nosso, meu irmão, é que como igreja, a gente fala igual a terra. E a igreja nunca foi chamada para falar igual a terra. Por isso que crente é doido, meu irmão. Porque crente começa a falar o que não tem ainda. Ele começa a liberar o que não existe ainda. Eu estou pastoreando Tupi Paulista, e eu e a minha esposa chegamos lá. Pensa num negócio doido. Porque Tupi Paulista enfrentou dificuldades, divisões. Chegou um tempo que a igreja ficou com apenas 6 pessoas. Dessas 6, a metade tinha mais de 80 anos de idade. E o pastor de lá chegou para o pastor Jetro e disse: pastor, não tenho condições mais de estar à frente. Ele não recebia mais salário, a igreja estava com dívida, com dificuldade. Ele disse: pastor, eu quero que Junquerópolis assuma, e vocês veem o que vocês vão fazer. O pastor assumiu. Começamos a enviar algumas pessoas para lá, todo domingo, todo culto. Alguns irmãos eram enviados, um pessoal para tocar, né? E eu lembro que para arrumar gente para tocar na dificuldade, porque o pessoal que é público, eu não entendo isso. Eles falam que é adorar Deus, mas desde que tenha gente para ouvir, né? E eu lembro que era dificuldade para arrumar música. Música gosta de igreja cheia, aquele culto quando tem muita gente. Igual tem gente que diz assim: eu tenho um dom, ninguém me dá oportunidade. Como não, meu irmão? Pega o violão, vai na Santa Casa. Quanta gente poderia ser abençoada ali, com o violão na mão e ouvindo uns cânticos. É que muitas vezes as pessoas não querem adoração, não querem adorar Deus, querem adoração, querem ser vistas. E eu lembro disso, eu lembro que aquela luta, dificuldade, para arrumar irmão, para ir para lá, era uma luta, para arrumar música era uma luta. Mas meu irmão, não sei o que aconteceu. Veio um cupido do céu e atirou uma flecha no meu coração por aquela igreja. Eu me apaixonei pela primeira igreja batista de Tupi Paulista. Meu coração começou a queimar. Eu vi aquela igreja com 6 pessoas. Eu falei: uau, eu queria tanto pastorear, queria tanto estar à frente. E eu olhei para aquilo lá e eu falei: Deus, mas se for do Senhor, o Senhor vai preparar. E até que o pastor Jeto me chamou um dia para o desafio. Ele percebeu, eu também deixei para ele perceber que eu queria. Ele percebeu que eu queria ir para lá. Me chamou e falou: filho, você está com os jovens aqui, você vai continuar aqui. Domingo eu libero para você ir para lá. Mas é o seguinte, nós não vamos ajudar nem no teu combustível. Deus usou ele para provar mesmo meu coração. Então tudo que você gastar, despesa de carro, combustível, tudo você tem que colocar no teu bolso, porque nem a igreja tem condições de pagar. Ele falou assim: se um dia também mudar lá o negócio,
começar a entrar recurso, você tem que pagar a dívida da igreja primeiro. A igreja está com dívida, cheque devolvido, protesto, você tem que... Meu irmão, quando ele falou aquilo, meu coração apaixonou. Eu falei, Deus, que benção. Minha esposa, muito sabiamente, falou, amor do céu, pelo amor de Deus, você tem certeza? Eu falei, eu tenho. Fomos para lá. No primeiro culto que nós assumimos, levei um baterista comigo. É uma igreja, um templo pequeno, comprido assim. Quando eu cheguei, eu não entrei na igreja primeiro. Eu entrei na lateral dela para ver o tamanho do terreno, para ver para onde a gente poderia avançar. Tem o Ezequiel, que é o baterista nosso, que é testemunha. Já passei, nem entrei pela igreja, passei, fui lá no fundo, olhei. O terreno, se não me engano, tem 13 por 45. Eu falei, Deus, tá ficando interessante. 45 metros já dá para fazer alguma coisa. Primeira coisa, aí eu fui pregar. Uma irmãzinha lá, que a gente ama muito. O esposo dela que faleceu ano passado, né? Um pouco desanimado, você imagina, meu irmão. Ele, graças a Deus pela vida deles, não deixaram fechar a igreja. Penso num povo desanimado, ferido. E eu pregando do jeito que estou pregando aqui para vocês, o texto que eu abri. O texto em que os discípulos do profeta Eliseu chegam para ele e diz, o lugar que estamos é pequeno demais para nós. Vamos ao Jordão, cortar tronco e construir um lugar maior. Foi o que eu preguei no primeiro dia. Pregava de suar, escorrer, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Os irmãos ficaram olhando com desconfiança, dizendo, meu Deus, estava ruim, ficou pior, porque agora veio um doido. Soltaram um menino sem juízo agora e começamos a profetizar. Começamos a liberar a palavra. Meu irmão, nós estamos lá há 3 anos. Fez 3 anos agora. No final do ano fizemos a nossa festa lá. Nós tínhamos mais de 140 pessoas na igreja. Aleluia. Os irmãos já estão chegando para mim dizendo, pastor, tem que aumentar, pastor, tem que... Calma aí, meu irmão, vamos aumentar. Se apertar demais, faz 2 cultos. A igreja cresceu. Por que você não ficou surpreso, pastor? Porque eu sabia. Porque se eu profetizei, o profeta, ele sempre fala antecipadamente aquilo que Deus vai fazer. Meu irmão, vocês estão construindo tudo, mas é pequeno esse lugar aqui, pastor. Porque vocês são pessoas sérias. E nós precisamos de gente séria. E esse lugar aqui é pequeno. Essa igreja aqui é pequena. Meu irmão, nós estávamos lá e pastor gosta de igreja lotada. Visitante, irmão, não gosta, mas pastor gosta. Senta a gente no púlpito, senta. E eu vi aquela igreja na celebração de célula nossa. Meu irmão, não tinha ninguém de outra igreja. Só gente nossa. 140 pessoas, pastor, é pouco. Você não começou com 6, meu irmão. Verdade, com igreja pequena, o pastor vai começar aqui um desafio. Eu contava até mulher grávida, ficasse 1 semana de gravidez, eu contava 1, 2. Porque, verdade, porque, meu irmão, vai aprendendo aí. Tinha 15 pessoas na igreja, eu contei 14, não, aquela está grávida, que você não sabia, ela contou para mim, né? Mas, meu irmão, você não sabe a alegria que é de receber cada pessoa, de receber cada um. Teve batismos que fizemos batismos com uma pessoa, e a igreja fez festa, e Deus disse assim, eu estou ensinando essa igreja a aprender a celebrar cada vida. Fizemos uma festa, jantar, pensa no mover, uma alma. Fizemos batismo agora esses dias, já era para estar fazendo outro, meus irmãos, agora, mas vamos ter que final de fevereiro marcar. Por quê? Porque quando você começa a viver o sobrenatural, quando você começa a valorizar o pouco, meu irmão. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Deus não dá colheita, Deus dá semente. Pega essa chave. Deus não dá colheita, Deus dá semente. A colheita só vem quando você planta. Tem gente que diz assim, eu ganho tão pouco. Você não entendeu, meu irmão. O que hoje você tem são sementes. Você só vai colher 100 vezes mais quando você começar a plantar. Meu irmão, nós temos que valorizar cada pessoa da célula, cada um que chega ali.
Porque são sementes. São pessoas que estão chegando. A igreja tem que amar. Eu vivo num contexto diferente, porque o Junquerópolis hoje tem umas 1.200 pessoas. Então amanhã eu estou pregando para 1.200 pessoas. Domingo que vem eu estou pregando para 100, 120, 90. Por que isso é bom? Porque eu tenho celebrado a multidão. Eu tenho aprendido a celebrar cada um. Agora quem me vê pregar, eu prego do mesmo jeito em qualquer lugar. Irmão, esse homem, ele tinha uma surdez. Ele falava com dificuldade. E a dificuldade da igreja hoje é exatamente essa. Muitas vezes nós não usamos a linguagem do sobrenatural porque não estamos ouvindo. E se a gente não ouve, a gente não fala. Agora, o texto, meu irmão, é fantástico. Olha que interessante. Porque o texto diz assim, deixa eu pegar aqui. Quando eles levam o homem até Jesus, e diz Jesus cura ele, o verso 33 diz assim, Jesus tirando da multidão. Jesus pega o homem, tira ele do meio da multidão. Meu irmão, quantas pessoas que Jesus curou no meio da multidão? Lembra aquele filho da viúva de Naim? Estava indo para o cemitério. Jesus está com a multidão vindo com ele, uma multidão de encontro, levando o jovem para o sepultamento. Jesus se encontra com ele, toca e diz, jovem, levanta-te. O jovem se levanta, um milagre no meio da multidão. Quantos milagres Jesus fez no meio da multidão. Mas olha que interessante, aqui tem um homem surdo, que falava com dificuldade. Jesus poderia fazer um milagre na frente de todo mundo, para mostrar o poder dele, como ele é poderoso. Mas o que Jesus faz? O texto diz, Jesus tira ele do meio da multidão e leva ele para ficar sós. Olha como que o milagre começa a acontecer. E eu quero dizer para você nessa noite, sabe como que o milagre vai acontecer em nossas vidas? Porque muitos aqui nessa noite precisam ser curados de uma surdez espiritual. Tem muita gente aqui que não está ouvindo mais o céu. Tem muita gente que não está mais ouvindo o que Deus está falando. Os seus ouvidos estão ouvindo apenas a terra. Como que acontece a cura sobre esse homem? Preste bem atenção, pastor. Jesus tira ele do meio da multidão. Meu irmão, a cura, preste bem atenção, para que os nossos ouvidos sejam destampados, curados. Nós temos que sair do meio da multidão e aprender a ficar sós com Jesus. A igreja não tem dificuldade de estar na multidão. A igreja não tem dificuldade de se reunir em multidão. Quanto mais gente vem. Você não tem dificuldade de estar num culto como esse. Amanhã é mais um culto, é mais uma festa. Você vai estar aqui, essa igreja vai estar lotada. A igreja não tem dificuldade de estar na multidão, mas a igreja tem dificuldade de estar sós com Jesus. Sabe por que nós não avançamos mais? Sabe por que tem tanta gente doente, gente fraca? Sabe por que tem tanta gente desanimada, gente dizendo, eu vou parar, eu vou desistir, não dá mais? Porque tem gente que os teus ouvidos estão obstruídos, não estão ouvindo mais os céus, não estão ouvindo mais o que Deus está falando. Mas como que a cura vem? A cura só vai acontecer quando nós, como igreja, aprendemos a estar sós com Jesus para ouvir o que Ele tem para dizer. Porque, meu irmão, preste bem atenção. Aqui nós recebemos a palavra logos, a boa notícia. Paulo diz, pregue a palavra, as boas novas. Mas Efésios capítulo 6 vai falar da armadura de Deus, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E quando fala em Efésios, a palavra não é logos ali, é rema. Como assim, pastor? A palavra rema é a palavra que você ouve nos teus ouvidos, diretamente da boca de Jesus. É uma palavra específica para você. Porque aqui eu estou pregando logos, as boas novas. Mas quando você está sós com Jesus no teu quarto, na tua intimidade com Ele, quando você está com a
Ali ele não fala com outra pessoa, a não ser com você, meu irmão. Aqui todo mundo está ouvindo. Uns talvez estão no celular, outros talvez estão dormindo, outros... Aqui todo mundo ouve. Mas quando nós estamos a sós com Ele, nós ouvimos a palavra rema, a palavra revelada, a palavra pessoal, a palavra para mim. Essa palavra foi para o Alexandre, meu irmão, quanto que Deus falou comigo. E eu tenho visto quanto que eu preciso ouvir os céus. A igreja precisa aprender, pastor, essa é a luta nossa. A igreja precisa aprender a ter o seu tempo a sós. A gente fala isso, a gente prega isso. Não, pastor, eu tenho meu tempo a sós. E você pergunta, cara, você está orando? Eu estou orando. Aí o cara diz, mas eu estou pensando em desistir. Não, então você não está orando. Porque só para e só desiste quem deixa de ouvir o céu. Dá um exemplo, pastor. Um exemplo muito claro. Moisés está fugindo com o povo. Deus liberta do Egito. Eles estão rumo à terra prometida, a terra que manda leite e mel. E eles chegam num lugar, o mar à frente. E eles começam a ouvir as ondas do mar, batendo na margem, barulho do mar vermelho. E eles param. E quando eles param, eles começam a ouvir também o brado dos soldados de Faraó que estão vindo atrás deles para levá-los de volta. Eles começam a ouvir os cavalos troteando, milhares de soldados e cavalos. Então eles começam a ouvir. E o que acontece? Eles param, começam a murmurar, dizendo, ó, era melhor ter ficado no Egito. Agora vamos morrer aqui. E agora, Moisés, o povo para, o povo não vai para frente, não vai para trás, não vai para o lado, eles estão paralisados. Agora Moisés já era, não tem o que fazer. Olha, família, vamos se despedir, vamos cantar. Eu avisto uma terra feliz. E aí, o povo está apavorado, meu irmão. Por quê? Porque o povo só conseguiu ouvir a terra. Ele só conseguiu ouvir o mar que estava à frente. Ele só conseguiu ouvir os soldados que estavam vindo. Ele só conseguiu ouvir os cavalos que estavam troteando. Mas eles não conseguiam ouvir os céus. E eles perguntam, Moisés, e agora? O que a gente vai fazer? E Moisés ora a Deus, ele clama a Deus. E Deus diz, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Meu irmão, a terra está dizendo, não tem para onde ir, não tem o que fazer. Já era, agora vocês vão para o Egito de novo. Mas qual é a voz do céu? Não para, continue marchando, continue caminhando. Aleluia. Ora, babaxê. Quem ouve o céu não para. Crente que está ouvindo o céu não para. Líder que está ouvindo os céus não para. Para quem está dando ouvidos ao mar. Para quem está dando ouvido aos soldados que estão vindo. Para quem está ouvindo as circunstâncias, mas não consegue mais ouvir o céu. Porque a ordem do céu é, não para, não para, avance, continue, eu estou contigo, vai dar certo. Aleluias. O céu nunca vai dar uma ordem. Você nunca vai ouvir o céu dizendo, não tem jeito. Você nunca vai ouvir. Você nunca vai ouvir o céu dizendo, gente, estamos em crise, vamos economizar, pastor, aí na terra, porque o céu está passando por algumas dificuldades, né? E você nunca vai ouvir isso. Você nunca vai ouvir, gente, olha, vamos parar de rir um pouco, porque o céu está meio triste, tem alguns anjos depressivos aqui, estão medicados, mas vai demorar algum tempo. E você nunca vai ouvir o céu, porque os céus é de Deus. Os céus é um lugar onde o governo absoluto de Deus reina. E lá, até a tristeza, quando chega diante de Deus, ela salta de alegria. Ah, meu irmão, o céu não para. O povo começa a marchar. Se o povo ouvisse a terra, eles estavam lá presos, mortos, mas eles começam a ouvir o céu. Marche, mas tem um mar, marche. Eles começam a marchar.
Tem uma passagem de Isaías, quando Isaías contempla o chamado dele. Ele está diante do chamado de Deus, ele contempla, ele diz: eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Ele vê os anjos, querubins. E de repente, quando ele está diante da glória de Deus, ele diz assim: ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros. Que ele está falando lábios impuros, ele está falando a minha linguagem não é a linguagem do céu. E ele diz: eu habito num povo de impuros lábios, no meio de um povo. O que Isaías está dizendo é, quando ele contempla Deus, o chamado dele, porque o profeta fala o que Deus fala. Ele identifica na vida dele, diz: a minha linguagem não é a do céu. Ai de mim, ele diz, porque eu estou perecendo, porque quem fala só o que a terra está falando, vai perecer, vai parar, vai desistir. A igreja tem que aprender a ouvir os céus. E meu irmão, você só vai ouvir os céus, nesse sentido que eu estou te falando, somente quando você aprender a estar sós com Ele. Ele vai curar os nossos ouvidos. Olha o que o texto diz aqui. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Preste bem atenção. Abriram-se os ouvidos. O que abriu primeiro? E o texto diz: e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e começou a falar livremente, ou de forma correta. Hora que os seus ouvidos são desobstruídos, hora que ele ouve, ele entende, qual foi a primeira pessoa que ele ouviu? Quem ele ouviu primeiro? Jesus. Quando ele começa a ouvir Jesus, ele começa a falar corretamente. Se você está falando errado, é porque talvez você está ouvindo só a terra, é porque você está ouvindo só os problemas, dificuldades, é porque você está ouvindo o diabo. Mas quando a gente ouve o que Jesus está dizendo, olha que legal, pastor, porque Jesus pega, tira ele do meio da multidão, põe os dedos nos ouvidos dele, Jesus pega a saliva dele e toca na língua dele. O que Jesus está dizendo aqui? A tua linguagem a partir de hoje é a minha linguagem. A tua língua foi tocada pela minha língua. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A tua linguagem, a tua língua é a minha língua. Nós cantamos aqui, como que Deus fala? Quero ir mais fundo, quero ir mais perto, onde te encontro, no lugar secreto. Está entendendo, meu irmão? Vocês nem sabiam que eu ia pregar isso hoje, né? E Deus falou: quero ir mais fundo, quero ir mais perto, aonde eu te encontro, no lugar secreto. Porque é no lugar secreto que a nossa vida é transformada. Você está pensando em parar, meu irmão? Você não está ouvindo mais os céus. Mas nessa noite nós vamos ouvir a voz de Jesus dizendo: Efatá, que quer dizer abra-te. Nessa noite os teus ouvidos serão desobstruídos. Nessa noite Deus vai tocar. E a partir de hoje a nossa linguagem vai ser a linguagem dos céus, a linguagem de Jesus. Porque, meu irmão, Deus está nos chamando para vivermos o sobrenatural. Diga aleluia e aplauda Ele nessa noite. Glória a Deus.